Ninguém em sã consciência acharia que um iPhone, um carro ou uma guitarra deveriam ser de graça. A gente pode até achar que não deveriam ser tão caros, mas inclusive a mais utópica das pessoas sabe que aquilo ali tem um custo e que se a gente quer, a gente tem que pagar. E não precisa ser por um produto físico, a gente também paga por serviços e sem reclamar, a gente paga feliz para consertarem a nossa torneira ou entregarem comida em casa ou até para cortarem o nosso cabelo. Mas isso começa a mudar quando a gente chega nas áreas da educação. Tem gente que não se importa de gastar 3 dígitos numa janta ou numa festa, mas se sente roubado quando paga metade disso para aprender com alguém qualificado a fazer o movimento certo na academia, ou para ter uma aula de matemática, ou para aprender algum tipo de educação financeira. Só que nada é tão mal visto por cobrar pelo ensino quanto a área da filosofia. E isso não é novo, tem raízes na Grécia Antiga, mas é uma ideia muito mais distorcida do que a maioria das pessoas imagina. E para entender melhor, a gente tem que conhecer os filósofos mais marginalizados da história, os sofistas. Nos diálogos de Platão, eles ficaram conhecidos como mercenários do saber. E isso foi tão forte que até os dias de hoje, sofista é um xingamento. Aliás, um dos piores xingamentos que existem. Quando alguém te chama de sofista, ele não ofende só a sua capacidade intelectual, ele ofende a sua honestidade intelectual. Mas não tem problema, a gente vai salvar os sofistas dessa injustiça. Só uns 25 séculos atrasado. Enfim, começando pelo óbvio. O que significa sofista? No grego original, significa simplesmente algo como sábio. Eles foram filósofos extremamente importantes e com uma bagagem intelectual admirável. O problema é que eles entraram em conflito com a filosofia de Platão. E Platão não era um cara que gostava muito de ser contrariado. O primeiro grande pecado dos sofistas foi uma espécie de relativização da verdade. Só essa ideia já era suficiente para ir contra tudo que Platão defendia. Ele dizia que o filósofo é aquele que busca a verdade, mesmo que não necessariamente a alcance. Mas se existia algum tipo de relativização quanto a essa verdade, como diziam os sofistas, que diabos o filósofo estaria buscando? Platão em crise existencial. Agora, sabe qual foi o outro cara que comprou a treta com os sofistas? Aristóteles, discípulo de Platão. Meio difícil ganhar a guerra de 2 dos filósofos mais importantes e queridinhos da história da filosofia. E como a gente bem sabe, a história é escrita pelos vencedores, nesse caso, Aristóteles e Platão. Os 2 filósofos não gostavam nada de ver os sofistas cobrando pelas aulas. Claro que tanto Aristóteles quanto Platão eram membros da aristocracia. E bem ricos. E tinham escravos. Mas tudo bem, né? Errado mesmo é cobrar pelo conhecimento. Tem só um detalhezinho. Foi justamente graças aos sofistas que a filosofia pôde começar a se espalhar de forma mais democrática. Como eles cobravam pelas aulas, qualquer um que pagasse poderia aprender. Antes disso, não é como se os filósofos saíssem por aí ensinando todo mundo na broderagem pelas ruas de Atenas. Platão e Aristóteles acreditavam que a filosofia era somente da aristocracia, somente dos escolhidos, somente dos melhores. Resumindo, era coisa de playboy. Eles diziam que os sofistas não podiam sequer serem considerados filósofos, porque não praticavam o que era conhecido como ócio digno, a dedicação da vida integralmente à filosofia. Mas sabe como é? Eles tinham que fazer o corre da semana. Eles eram os maloqueiros da história. E o pior de tudo é que muitos deles enriqueceram. E qual a coisa que os ricos mais odeiam depois de maloqueiro? Novos ricos. Essa herança elitista percorreu um caminho todo torto e nos persegue até os dias de hoje. Quem tenta espalhar o ensino da filosofia, obviamente sem escravos, precisa cobrar por isso, porque caso não seja claro, filosofia é uma das coisas que mais demandam tempo do mundo. As próprias universidades nem consideram que exista algum tipo de filosofia fora da academia. É como se só os ungidos tivessem direito de participar. E convenhamos, não é como se uma pessoa que trabalha desde cedo para sustentar uma família tivesse tempo para passar 4 anos estudando numa faculdade que, além de tudo, não tem as melhores promessas de futuro no mercado de trabalho. Apesar de ter alguns dados aí bem interessantes, fora do Brasil e não muito rigorosos, mas que mostram que filósofos ganham mais do que profissionais de qualquer outra área de humanas. Mas isso aí é outra história. A filosofia continua elitizada, e o pior de tudo é que as pessoas comuns do dia a dia perpetuam essa elitização, sem nem saber de toda a história. Qualquer um que tenha estudado filosofia a fundo entende a importância dos grandes sofistas como Górgias e Protágoras. Eles eram mestres da retórica e não só ganhavam debates, como ensinavam qualquer um a debater. Sabe essa ideia de que a gente precisa conhecer os 2 lados de uma discussão para olhar o problema por todos os ângulos? Isso é uma herança dos sofistas. Aparentemente, eles acreditavam que a verdade dependia da ótica de cada pessoa, ou que talvez fosse moldada pela ótica de cada pessoa.
Como disse Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Eles estavam mais interessados em mostrar que com bons argumentos e com uma boa oratória era possível convencer qualquer um de qualquer coisa. E eles estavam bem certos. Muito mais do que a gente imagina é pura persuasão. Ou como você acha que tanta gente perfeitamente racional foi convencida de que um cara andou sobre a água, multiplicou pães e voltou dos mortos milhares de anos atrás, só porque está escrito em um livro antigo? E justamente através do argumento de que aceitando algo totalmente inaceitável, essas pessoas se tornariam detentores de uma verdade superior, o que fica claro em frases como "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Aliás, falando em crenças ilógicas, a primeira manifestação de agnosticismo, essa ideia de que a gente não tem como saber se Deus existe ou não existe, veio do sofista Protágoras, e dizem que ele teria pagado caro por isso, assim como Sócrates, sendo condenado à morte, tendo fugido a navio e no fim morrido em um naufrágio, mas ninguém sabe se essa história é verdade. Também, como a gente saberia, né? Ele não tinha um Platão para contar passo a passo dos seus últimos dias. E já que a gente está em meio de teorias controversas, quanto mais melhor. Tem gente que defende que o verdadeiro Sócrates, não o Sócrates de Platão, o verdadeiro em carne e osso, estaria muito mais perto da filosofia dos sofistas do que da filosofia do seu discípulo, Platão. Afinal de contas, Sócrates não parava de fazer perguntas que ninguém fazia, entrava em debates o tempo todo, com pessoas que ninguém entrava, e levantando questões que ninguém questionava. E ainda por cima não tem nada muito exato que indique que ele tinha uma origem aristocrata. Sócrates inclusive mandou um de seus alunos para estudar com os sofistas, porque eles eram muito melhores professores do que ele, segundo o próprio Sócrates. Até a famosa dialética socrática, que é basicamente fazer perguntas até o interlocutor chorar de burrice, dizem que foi inventada por Protágoras, e não por Sócrates. Mas talvez isso aí já tenha sido uma teoria da conspiração versão 1.0. Não é como se o ensino já não fosse pouco valorizado, como se os professores já não fossem mal remunerados e como se a ignorância não fosse encorajada e reforçada governo após governo, sem exceção militante. Mas ainda por cima, quem vai lá e tenta mudar isso de algum jeito é visto como um inimigo pelo seu Clóvis, que tem como foto de perfil uma selfie de óculos escuros dentro do carro e pagou 15 mil reais para aprender o grito da masculinidade com um coach no fim de semana. E aí seu Clóvis sai xingando todo mundo que ensina filosofia em troca de dinheiro, de sofista, sem saber exatamente o que é um sofista. Então não seja como seu Clóvis. Assim, e como você deve imaginar, a gente não tem escravos por aqui. Então vai rolar um merchan do curso Essência da Filosofia. O único curso de filosofia desenhado e animado com toda a história da filosofia e uma aula para cada um dos principais filósofos ou escolas filosóficas. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E já aproveita e entra no canal oficial do Telegram. Toda semana tem a newsletter e outras notícias do canal. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.